Gravando. Legal. Eu tenho que ver que o dia de hoje é 28. 29 de 9 de 2022. Então, hoje, 29 de 9 de 2022, estamos começando o nosso encontro semanal, todas as quintas-feiras, das 9 às 10 da manhã. Sejam todos bem-vindos. E a nossa pauta de hoje tem a ver com as penalidades, com as multas. E quanto a esse item, a gente gostaria de ouvir os colegas, né? Opiniões, os fatos que vocês conhecem. Então, aqui o nosso espaço aqui é bastante democrático para a gente concordar, discordar. Travou a internet do Orozimbo. Para a gente começar o nosso debate de hoje. Deu uma travada aí na sua explanação, Orozimbo, mas eu acho que está claro que você abriu para o pessoal que está participando da reunião opinar a respeito do tema, né, do tema de sanções e mais especificamente as multas. Uhum. E eu gostaria de abrir, se vocês me permitissem, começando com uma informação e depois uma opinião pessoal, que eu já emiti aqui e vou continuar acreditando nisso, até que nós possamos discutir e eu ter um outro entendimento. Mas o que me chegou, então, através de informações e eu lendo, é que a NPD, definitivamente no mês de setembro agora, conclui aquele cálculo, o dimensionamento do tipo de multa, a especificação da multa, o valor de cada multa, ou seja, a quantificação em relação à gravidade ou não da penalidade. Então, isso, segundo eu li, está previsto para ser concluído agora, final de setembro, e a partir de outubro e novembro já começam a ser imputadas as infrações, foi o que eu li. Com relação a comportamentos em relação a multas, a minha opinião é a seguinte, eu já emiti essa opinião aqui e acho sim, pela experiência que eu tenho tido, que depois de mais de 400 reuniões que eu fiz com clientes, o cliente não está muito preocupado com multa. Essa é a sensação que eu tenho. Não se fala em multa. Eu vou falar rapidamente, só vou jogar aqui e expor para vocês discutirem também. Então, a sensação que eu tenho é que o cliente, e motivo pelo qual a gente vê tantas empresas ainda não em conformidade com a lei, é que as empresas não estão preocupadas com a multa. Eu só acho que elas estarão preocupadas com a multa, e se eu não me engano, a Vânia já comentou isso também, quando as multas começarem a aparecer para a mídia, quando elas forem divulgadas. Olha, empresa tal foi multada, empresa que eu conheço, que é aqui do meu lado, foi multada em tantos mil reais, e empresa X foi multada. Então, quando isso começar efetivamente a valer, eu acho que a empresa vai dizer assim, opa, peraí, o camarada da minha área aqui acabou de ser multado e eu nem ouvia falar disso. Mesmo porque, se estão existindo algumas multas, sejam de que origem for, nós não estamos sabendo. Nós ficamos sabendo do incidente, nós ficamos sabendo do porquê aconteceu o incidente, mas não sabemos qual é a penalidade. Ninguém divulga qual é a penalidade. Por exemplo, Renner e todas as outras empresas que foram invadidas aí, nós estamos sabendo que elas foram invadidas, sabemos a princípio por mídia qual foi o prejuízo da empresa, isso é divulgado, mas não é divulgado se a empresa pagou multa e nem tampouco se ela cobriu valores estipulados por crackers. O cracker estipula um valor do sequestro de dados e a gente não sabe se a empresa pagou ou não. Então, nós somos carentes de estatística com relação a isso. Mas, voltando à multa, na minha modesta opinião, eu acho que isso vai dar uma mexida no mercado, sim, a partir do momento que as multas começarem a ser efetivadas e forem dado conhecimento ao público das empresas que estão sendo multadas. Esse é o primeiro aspecto.
O segundo aspecto é que, se eu digo que as empresas não estão preocupadas com multa e isso não traz uma maior adesão ao compliance, eu posso dizer sim que as empresas estão preocupadas antes com paralisação dos negócios. Ou seja, a minha TI parou por causa de uma invasão. Qual é o tamanho do meu prejuízo? As empresas estão preocupadas com isso, sim. E tendo essa visão, eu passo a palavra para vocês. Então, as empresas não estão preocupadas com multa, elas estão preocupadas com um outro dispensório de numerário, que é exatamente o prejuízo. A Vânia Então, está pedindo para falar. e muito eu pedi mais, para falar. viu, Vânia? Muito mais o prejuízo financeiro do que o prejuízo de imagem, porque esse prejuízo da imagem da empresa também virá na sequência. É isso. Por favor, Sim, Vânia. bom dia a todo mundo. Bom dia. Entende? Apesar da gente ter recebido uma série de informações todos os dias de empresas que estão sendo multadas, mas é assim, é como se fosse uma coisa muito distante. Eu achei muito interessante a reunião de vocês de quinta-feira, quando fala de criar um conteúdo, entende, para a alta direção, para os proprietários, para os donos da empresa, porque eles estão pensando assim, existe uma lei, eu tenho que cumprir a lei, entende? Ele pensa no cumprimento da lei, mas como uma coisa que está muito distante, ele não consegue ter a compreensão de como ele vai ser multado, entende? E às vezes são em pequenas coisas. Hoje eu vejo que a questão da segurança da informação, que é de extrema importância na empresa e que é o básico que as empresas não têm. As empresas às vezes não têm low break, não têm backup, não tem nada. Então eles não têm essa consciência. Então eles veem uma lei que para eles é meio morta, porque eles ainda não absorveram, entende? A questão mesmo que ela permeia todas as atividades, se fala muito no processo, está muito ligada mesmo aos processos onde estão os dados, e o proprietário, a alta direção, o empresário, ele ainda não tem essa compreensão. Eu vejo, assim, analisando aqui no Pará mesmo, eu vejo que a OAB ela teria um papel muito importante nisso, que eu ainda não vejo o pessoal se mexer, entende? De fazer divulgações, entende? Reunir com CDL, com associação comercial. Não tem esse movimento. O movimento justamente para passar a reputação da empresa, para passar que o maior prejuízo que uma empresa pode ter vem através dos seus colaboradores, entende? É do humano, né? Do humano que ainda não tem essa consciência de que ele pode causar uma multa, entende? Então, são muitos dados, eles ainda não têm uma compreensão. É como aquele empresário que ele sabe que existe a CLT, entende? E ele só tem medo de um empregado ir para a Justiça do Trabalho e ele ter que pagar no processo. Ele não consegue ter a compreensão dessa reputação, de trabalhar da forma correta, ele não tem a compreensão do risco, né? Porque eu vejo hoje, cada vez que eu estudo mais, olha, vocês imaginam, eu estou assim, envolvida com o LGPD em torno de um ano, eu já fiz 45 cursos. Desculpem. Eu já fiz 45 cursos e cada vez que eu vejo, eu digo assim, não basta falar em adequação de LGPD se você não tiver a compreensão da segurança da informação, se você não tiver uma noção de governança que o empresário ele tem que saber que não é só uma lei que ela está dissociada, tem uma conexão com a organização da empresa, com a cultura, entende? Com tudo isso. Então, eu me preocupo, eu sei que as multas virão, e é preciso também, um dono de uma imobiliária, de uma incorporadora, ele vê as multas acontecendo muito mais na área do comércio, na área da tecnologia, enquanto ele não vê um concorrente dele, um parceiro dele, sendo penalizado, ele também não vai se alertar, porque ele acha que no negócio dele não chega. Entende? Então, a minha compreensão é essa, é que realmente a gente tem que trabalhar nessa conscientização de que a LGPD ela não é uma lei que ela acontece sozinha. Ela mexe em toda uma estrutura da empresa, na organização da empresa, entende? Mexe em processo. Então, eu vejo uma lei assim muito, entende, que vai trazer muita coisa para uma empresa, porque quando ela tiver a compreensão, ela realmente, por menor que seja, ela vai estar organizada
ela vai ter o controle dos processos, ela vai conseguir otimizar os recursos, entende? E o próprio dono do negócio ele vai conseguir olhar o negócio para dentro e para fora. Bárbara, Então, você essa é a está minha com a palavra. contribuição. Oi, pessoal, bom dia. Juntando o que a Vânia falou e o Morelli falou, em relação às penalidades, eu acredito que, infelizmente, no país em que estamos, a população só tem consciência do que tem que fazer quando pesa no bolso. Então, eu adotei a prática de conscientizar empresários e vai por mim. De 10, um quer entender, mesmo eu falando sobre a conscientização, o valor que aquilo agrega para a empresa dele, ele não quer ouvir. Porque para ele é mais uma legislação de tantas que existe aqui no Brasil. Então, quando pesa no bolso dele, aí ele fala: opa, peraí, mesmo sendo obrigado, eu vou ter que olhar para essa legislação. E é de um jeito diferente, assim como a CLT, assim como o Código de Defesa do Consumidor. Então, isso acaba forçando o empresário a olhar para essa legislação. Então, a conscientização é de suma importância, eu entendo isso, mas infelizmente ainda só a conscientização não está sendo válida. A gente vai ter que pesar no bolso, a NPD vai ter que começar as fiscalizações o quanto antes, porque só assim para os empresários abrirem os olhos e terem ciência do quão importante é a LGPD. Só quando pesar no bolso, só quando ele tiver que pagar mesmo uma indenização. Porque por hora, explicar que isso vai levar valor para a empresa dele, ele está ignorando. Ou seja, mais uma vez, nós vamos ter que aprender pela dor. É o caminho escolhido. É o caminho escolhido. Já está aí, não adianta a gente ficar dando murro em ponta de faca. A gente está se degladiando, explica. Você acabou de dizer, a sua estatística é verdadeira, é real, Bárbara. De 10, 1 dá atenção. Os outros 9 deixa. Eu tenho casos aqui, assim, ó, eu já citei isso em reunião. Eu tenho o caso de estar falando com uma grande empresa, não é um nem dois, de estar falando com uma grande empresa e expor os riscos, e expor assim, os obstáculos que podem existir, o prejuízo que pode alcançar, e ainda assim eu escuto da autogestão. Nós estamos com algumas coisas em andamento, eu preciso terminá-las, ou seja, eu preciso terminar a compliance, ou preciso terminar outros projetos que eu tenho aqui, e aí a gente retoma o assunto. Aí o que acontece? Nesse inteirinho a empresa é invadida. Eu não tenho um caso, eu tenho alguns casos e vejam, não são nem pequenas nem médias empresas, são grandes empresas. Espera-se que o comportamento de uma empresa desse porte seja diferente, se tenha mais, né? Mais atenção. É exatamente a mesma coisa. Eu ouvi dizer de um empresário que nós estávamos captando aqui, quando a gente chegou para falar do valor que a LGPD vai trazer para a empresa, para a organização dele, uma vez que vai identificar riscos, vai mapear atividades, ele falou bem assim para mim: Bárbara, você já prestou atenção que se você me der alguma coisa, não vai ter o mesmo valor do que se você resolver um problema que eu estou enfrentando que vai me prejudicar e impactar no meu bolso? Ah, aí é que tá. E aí eu falei: gente, mas no final das contas é a mesma coisa, só que para eles é uma realidade tão diferente, essa de você levar o valor para a empresa e tudo mais, eles não acreditam nisso. Então vai precisar sim vir essas penalidades para eles começarem a enxergar e prevenir antes que aconteça. É o mesmo efeito dominó, Bárbara, que o Orozimbo e o Dante insistem em falar de que as empresas, na sua linha de supply chain, na cadeia de suprimentos, quando uma delas for atacada e invadida, isso vai acontecer como um efeito dominó. Então, a multa, na minha concepção, a multa também trará um efeito dominó para chamar mais atenção de dizer o seguinte, do empresário dizer o seguinte: opa, peraí, amanhã pode ser a minha empresa. Nesse sentido. Eu penso o seguinte, a LGPD, a implantação dela, a inicialização de todo o projeto a nível nacional, já começou errado. É a minha opinião. Já começou errado. Porque faltou planejamento. A NPD, a autoridade nacional, não fez um planejamento, não colocou para estudo, não colocou para
para ser estudado isso, ou se eles estudaram internamente, eles não divulgaram de como seria esse processo, de como que seria o andamento da banda, como que ela iria tocar. Faltou isso. Então, tipo assim, existe a lei. E agora? Aí ficou Deus dará, que tá Deus dará até hoje. Sim. Então, Não, e mais um detalhe, né, Orozimbo? A NPD ela foi constituída após vigência da lei. Gente, não faz sentido nenhum. Não Eu tem vou explicar isso para os clientes. Às vezes até eu fico, meu Deus, eu não acredito que eu estou tendo que explicar isso. A lei entrou em vigor e não existia a agência reguladora. Sua base começa por aí, gente. Então, o pessoal, a situação toda de conformidade das empresas terem que se adequar ficou tudo na mão dos profissionais. E os nossos profissionais brasileiros, né, basicamente da área jurídica e da área de TI, muito pouca gente da área de compliance apenas, mas principalmente a área de jurídica e de TI, quer fazer negócio. Tá? Tipo assim, olha, a conscientização, a criação dessa cultura não é problema meu. Muito pouca gente. Tem gente fazendo? Tem. Muito pouco, muito pouco. Então, se você tem uma lei, ela começa já atravessada, sem entendimento, sem discussão, sem rumo, né? E com dificuldade do empresário ele saber como que ele vai agir, né? Isso ficando a cargo de cada profissional. Por isso que eu defendo a ideia que, diante de todo esse quadro, quando você vai fazer uma implementação, você foi chamado na empresa, o primeiro papo que você tem, a primeira entrevista, o briefing inicial que você tem lá, não fala de LGPD, você tem que falar do seu negócio. Aquele que eu falo de preparação. Né? Você não fala de LGPD. LGPD é um segundo instante. Né? Porque LGPD, se você pegar a lei e você dá um olhar um olhar macro, você vai verificar que ali tem uma coisa básica que se chama confiança. Tem uma relação de confiança entre todas as partes envolvidas. O titular, o controlador, o operador, tem que haver confiança. Essa confiança, ela não existe hoje. Ela tem que ser construída. Então, porque quando existe a confiança, se eu tenho a total 100% de confiança com que eu vou fazer um negócio com o Morelli, tá? Isso está tipo, implícito, né? Fora contratos, etc. Eu sei que eu vou cumprir, eu sei que o Morelli ele vai cumprir, ele sabe que da minha parte vai ser cumprido. Tem uma relação de confiança. O contrato, tá? Eu creio, eu não sou da área jurídica, mas ele é tipo assim, ele é bater o carimbo daquilo que foi estabelecido. Agora, do jeito que está LGPD, para nós profissionais, ficou muito complicado, ficou difícil. Tá? Tanto que cada um tem a sua visão, válido, tem que ser respeitado, porque é a visão que cada um tem do mercado, como que ele está enfrentando a situação lá na ponta. Algumas áreas podem estar mais aceitas, mais sensíveis, tá? Outras não, tá? Mesmo da mesma forma, as pequenas empresas, né? Aquelas agências de pequeno porte, as pequenas e médias empresas, as médias, as grandes, cada um tem a sua visão, né? E cada um também tem a sua abordagem, tá? Como nós profissionais, tem que nessa primeira abordagem que eu falo de preparação, falar que o que é importante LGPD, o que vai trazer de negócio para ele. Tá? Porque tem muita gente que está partindo direto, você vai ser multado. Amigo, não vai funcionar nunca. Não vai funcionar nunca. A multa é um papo a ser colocado lá na frente. Eu acho que multa não deve ser nem tocado. Tá? Porque uma multa eu pago. É isso. É o que eu falei do direito trabalhista. Todo mundo sabe que vai ser multado.
entende? Mas ele não se importa com isso, ele sempre paga por fora, não paga hora extra, deixa até a coisa acontecer, entendeu? Então, é essa consciência que eles não têm e eles estão tomando essa posição. Deixa acontecer, porque pode ser que não aconteça. Entendeu? E a gente volta, É exatamente isso. a gente volta que nós já falamos aqui muitas vezes, naqueles, principalmente as pequenas empresas, aqueles mitos que ainda, infelizmente, persistem. Né? A minha empresa é pequena, portanto, eu não tenho toda essa obrigação, a minha empresa é pequena, não vai ser atacada, tá? Eu não tenho nada de relevante para roubarem de mim, né? E assim segue o barco. Bárbara. Eu cheguei para fazer uma entrevista com uma empresa e aí o empresário olhou para mim e falou assim: "Não, mas eu não trato dados pessoais". Aí eu falei: "Tá, você não tem cliente?". "Tenho, mas é CNPJ". Eu falei: "E colaborador?". "Ah, isso aí eu tenho". Eu falei: "Então você trata dados pessoais. Então vamos conversar". Ele: "Ah, então a LGPD se aplica a mim?". Eu falei: "Se aplica". Então a gente tem um conjunto do que eu venho falando nas outras reuniões de falta de conhecimento e aquela coisa de: "Deixa acontecer, se acontecer a gente dá um jeito". Só que o problema é que quando acontecer, eles não estão tendo a dimensão do impacto que isso tem e o quanto vai impactar no bolso. Então eles só vão ter essa noção quando eles perceberem que o vizinho dele está sofrendo essa sanção, é o que o Morelli fala. Então o vizinho dele está sofrendo essa penalidade, aí ele vai falar: "Poxa, então isso pode realmente acontecer comigo, é a minha realidade". Perdoem a minha colocação, eu estou generalizando, tá? Mas para agravar ainda mais o que o Orozimbo falou, como a lei não estava muito bem concebida ou muito bem formatada para que ela fosse levada aos empresários, Discutida principalmente, Morelli. principalmente, aconteceu uma coisa também grave. Os oportunistas de plantão, os detentores da bala de prata, aqueles que se diziam, e assim, usando o método do medo, de impor o medo, eu tenho a solução para o seu problema, para te colocar em compliance. E aí realizam o trabalho e depois o empresário fica sabendo que aquele trabalho que foi feito vai ter que ser refeito porque ele não é um trabalho completo. Então, o que, que acontece? O empresário se sente enganado. Isso não ajuda a que se aceite a compreensão da lei. Pelo contrário, isso atrapalha. E depois de se fazer isso, não acontece absolutamente nada. O empresário perdeu dinheiro. Então, para alguém que você sabe que para você trazer um conceito, ele está preocupado com o dinheiro, mas você quer trazer um conceito para que ele não tome prejuízo. E ele toma uma invertida dessa, isso colabora negativamente para a implantação da lei. E nós tivemos esse período, e assim, ó, e a lei também, existe também na legislação uma culpa disso, porque a lei era para ter começado em agosto de 2020 e ela passou, aí foi dado mais um prazo de mais um ano, e depois de um prazo de mais um ano, ainda as multas, né, as infrações não estavam valendo, quer dizer, a coisa foi empurrando, o empresário, ele vê uma coisa assim, vai empurrando de barriga, ele vai, não vai dar valsa, ele entra no barco e vai deixar correr. O dia que esta lei for séria, talvez eu, empresário, passe a tomar atitudes sérias. Enquanto tiver isso que está aí posto, eu não vou me preocupar com isso. A não ser pela dor. Se de repente ele for invadido e tiver que tomar alguma atitude, o prejuízo vai ser maior do que as precauções que ele deveria ter tomado. Muito maior. Eu acho que aqui, Morelli, a NPD, os gestores da época, eles tentaram buscaram a mesma fórmula da GDPR, que a GDPR foi em 2016, né, que ela foi criada tal, a partir de várias leis, ação administrativa, normativa, desde os anos 70 lá, né, fizeram essa composição, estudaram, enfim. E ela teve um período aí de gestação, né, e 25 de maio de 2018 ela entrou em vigor.
Então, teve aí um tempo aí de 2 anos aí para as empresas se adaptarem. E aqui aconteceu a mesma coisa. 2018, a lei ela foi criada, né? E entrou em vigor em metade de setembro de 2020, do 2020. E esse período, né, era um período crucial de 2018 para 2020, crucial para se ter conhecimento da lei. Não necessário as empresas terem que se adequar, já teriam que se adequar, mas pelo menos de publicidade. Existe a lei, etc, etc. Enfim, o governo deveria ter feito a lição de casa e não fez. Tanto que depois da lei ser entrada em vigor, a maioria ninguém conhece. Né? Então, porque começou atravessado e continua atravessado. O que é mais chocante de tudo isso e que casa justamente com o que você mencionou, Rosimbo, e com o que o Morelli falou, é em relação aos profissionais, né. Então, os empresários que realmente no início se preocuparam com a legislação e buscaram se adequar, infelizmente encontraram um mercado de profissionais não qualificados, que Muitos foram enganados, fingiam muitos estar foram enganados. qualificados. Sim. E agora, eu, por exemplo, estou passando por um trabalho de DPO nas empresas e eu vejo, desculpa o perdão da palavra, quão porco está o trabalho. Sim. E aí você, enquanto DPO, tem todo um trabalho para ter que voltar, porque você também não pode fazer um trabalho meia boca, mas voltar e conscientizar. Isso quebra a segurança do empresário, porque ele vai falar: "Poxa, mas eu paguei tão caro", porque Sim. cobravam o olho da cara. "Eu paguei tão caro e você agora está me dizendo que a minha empresa não está segura? Nunca esteve segura? Nunca esteve adequada?" Eu vou falar: "Sim, Eu você costumo foi dizer, enganado." viu, Bárbara, eu costumo dizer que é melhor construir do que reformar. Não, é um trabalho, gente, vocês não têm ideia, eu peguei 3 empresas nesse sentido, e o trabalho que nós estamos tendo, e é o que eu falo, eu vi um post recentemente de uma pessoa mencionando sobre a adequação, das empresas que acharam que era um mercado fácil, saíram adequando de qualquer jeito e hoje, infelizmente, a gente está perdendo. Os profissionais da privacidade estão perdendo, porque os empresários não acreditam mais em nós, a gente está tendo um retrabalho gigante com serviços porcos, e no resumo de tudo, a gente está saindo perdendo. Não tem confiança. Infelizmente hoje, Bárbara e colegas, eu não fico nem um pouquinho constrangido em afirmar que o nosso mercado, o mercado de LGPD, é um mercado prostituído. Infelizmente. Tem uma quantidade enorme de profissionais, né, que, tipo assim, lei. Eu interpreto lei. Ok, beleza. Então, tipo assim, o que eu vou fazer? Né? Tem LGPD. Então, a LGPD ela virou válvula de escape para se bem fácil. Balsa de salvação. E isso, a quantidade de... A própria NPD, ela colocou 3 fases de sequência de serviço, tipo ciclos. O terceiro ciclo, eles colocaram que, a partir do início desse ano, estaria começando o terceiro ciclo, que seria o retrabalho dos trabalhos anteriores. Então, a própria a NPD já tem conhecimento e já sabia disso. Dante, você levantou a mão? Isso, levantei. Eu estive com... Estou tendo umas reuniões com um cliente, né? E o cliente tinha recebido um trabalho feito por um escritório grande de advocacia. Quando eu falei com eles que todos os documentos que eles tinham produzido na empreitada deveriam corresponder à realidade interna da empresa, eles ficaram estarrecidos. Porque eles fizeram políticas de privacidade, fizeram tudo. Só que estava tudo só no papel, ou seja, era uma mentira absurda. É um castelo de cartas marcadas. Eu falei, isso é um castelo de cartas marcadas. Está tudo muito bonito. Se alguém for dar uma nota para isso aqui, dou 10. O problema é que nada está refletindo a realidade da sua empresa. Portanto, você vai ser multado se houver alguma coisa. Nossa, o cara ficou louco.
Aí ligou lá para o escritório de advocacia, tive que falar numa conferência. Então, está dando um que procura nada, entendeu? Em outras palavras, Dante, não adianta você mostrar uma fotografia que você está do lado da Torre Eiffel, você tem que estar lá pessoalmente. Pois é, você tem que ir lá, não tem jeito. E o cara ficou muito bravo com isso, entendeu? E aí, quando eu fui conversando com ele, eu falei, olha, isso é muito mais do que está na compreensão do empresário. Você está se adequando, não é para você demonstrar que você está adequado. Você está se adequando para se proteger. Entendeu? Proteger o dado do seu cliente, porque ele manipula dados sensíveis, muito sensíveis, e a TI dele também não estava lá essas coisas, não tinha proteção nenhuma, softwares piratas, antivírus gratuitos. Eu falei, ó, o antivírus que você usa, você não pode usar, mas ele é gratuito. Eu falei, sim, para ser utilizado dentro de uma residência, não dentro de uma empresa. Você leu o contrato? Não. Então, é isso aí. Se preocupou muito mais com a criação do processo do que com o processo em si, né? Sim, exatamente. E o Orozimbo... protegido. E o Orozimbo colocou bem, né? O que teve de gente aí que se aproveitou da LGPD como um negócio e não profissionalmente entregando o que deveria entregar, é uma coisa do outro mundo. Haja visto que várias empresas aí criaram sistemas para gerar o compliance da LGPD, entendeu? Então, virou realmente um negócio, né? E muita gente cai no que você falou, Dante. Vão fazer o processo mesmo que a gente não cumpra, entendeu? E às vezes inocentemente, né? Porque, não, cria um processo aí, se vier um auditor, você mostra que você está compliance. Tudo. Não é assim, né? Na realidade, tudo, assim, eu não gosto muito de falar isso, porque dá a ideia que a gente está querendo montar uma cronologia, mas tudo se encaixa. Eu vou dar um exemplo. Nisso que o Messa estava falando de você ter todo um processo já montado, etc., e não se preocupar com o problema em si. Às vezes, a empresa tem tudo montadinho, tudo maravilhoso, tudo compliance, e tem um firewall desatualizado. O que adiantou todo o processo, não adiantou absolutamente nada. Então, existem coisas que seguem uma cronologia. Eu sou muito adepto daquilo que o Orozimbo fala, do planejamento, de você conhecer a maturidade da empresa, de você saber por onde começar. Atividade, ação, não é papel, é ação, é por onde começar, quais os cuidados, por que esses cuidados têm que ser tomados. E aí sim você vai chegar no momento de quais as atividades documentais que você tem que ter para respaldar tudo aquilo que você na prática está fazendo. Então, não é uma questão de dizer assim, primeiro vem a tecnologia, depois vem o jurídico, depois vem... Não é isso, gente. É uma questão de sensatez, de saber qual o momento do que eu tenho que cuidar para que tudo isso venha de encontro a uma coisa chamada segurança da informação. Ontem eu participei de um webinar onde eu fui convidado a participar desse webinar com um parceiro. E uma das coisas que eu levantei é o conceito entre cibersegurança e segurança da informação. São coisas diferentes, são coisas distintas. Uma coisa é meio, outra coisa é fim. Então, você se usa dos meios, por exemplo, da cibersegurança para chegar na segurança da informação. Não adianta você dizer para um empresário que ele tem que cuidar do dado de um funcionário dele lá do Zé das Couves que trabalha no RH, se ele não entender como é que vem esse processo. Por que essa informação é importante? Então, existe uma cronologia, e é isso que em algum momento a gente pode até discutir. Como é a cronologia, como é que a gente deve pensar, aí esmiuçar isso que o Orozimbo fala, a palavra planejamento, como é que se dá esse planejamento? Como é que nós devemos fazer esse planejamento? Aliás, nós já tivemos uma live em que o Orozimbo posicionou isso. Quais são os passos de um planejamento até chegar... Porque aí você tem todos os cuidados preventivos e mais a compliance. Essa é a grande notícia para a empresa. O dia que a empresa chegar e dizer o seguinte, que o empresário, né, a alta cúpula da empresa diz o seguinte, eu tenho todos os processos físicos e tecnológicos montados, eu sei
a análise de todos os riscos que eu corria e eu cobri esses gaps de vulnerabilidades, e agora eu tenho toda a parte documental, tenho tudo pronto. Este empresário pode dizer que ele está protegido, não 100%, não existe segurança 100%, mas que ele está num alto grau de mitigação da possibilidade de qualquer invasão. Está correto isso, Orozimbo? Correto, correto. Vânia, você levantou a mão, Vânia? Por favor. Você está Vocês falando aí, eu acho que muita gente sabe da situação que a gente passa aqui. Eu trabalho numa fundação, apesar de ser responsável pela controladoria e gestão, sou ligada direto à presidência, mas eu acabei abraçando esse projeto de adequação da LGPD. E com isso a gente fez seleção de várias empresas, escolhemos uma empresa de Brasília, fez um ano agora, dia 1º de agosto. E à medida que eu fui estudando, eu consegui identificar que os documentos que estavam aqui entregues não eram da nossa empresa. Não teve uma customização para cá. Eram coisas copiadas, com coisas que não tinha nada a ver. Eles vão entregar o trabalho agora. E eu já pensei muito, sempre eu penso à noite, será que a ANPD ainda não pensou numa punição para essas empresas? Porque, assim, ela vem... Se eu passar por uma fiscalização, eu vou ver que tem uma série de coisas erradas, inclusive uma política de privacidade no lugar do aviso com 50 folhas, entende? Que é um cola-copia, quase um livro, e um data map que mistura diagnóstico, mistura dados, entende? Então, as coisas não são muito claras. Agora, eu tenho a compreensão, não foi falado em nada de segurança da informação. Conseguimos ainda, eles recomendaram que a gente comprasse a plataforma BeCompliance, mas os dados que eles produziram, a gente não consegue encaixar nos campos da BeCompliance. Entende? E aí eu pergunto o seguinte, eles vão concluir, vão fazer uma visita para entregar, porque eles fazem um trabalho de fora, sem viver a empresa, que é uma fundação que trabalha com a saúde, com o ensino superior e ensino técnico, sem viver a empresa, fizeram esse trabalho não para, né, um trabalho que eu entreguei para uma empresa, e não com a empresa, com a cara da empresa. Sim, e aí eu pergunto assim, será que a NPD não vai, entende, punir essas empresas, como ontem ainda, eu não sei se eu compartilhei no nosso grupo, mas eu acho que eu compartilhei no grupo de governança, uma pessoa oferecendo adequar a empresa em 48 horas, entende? Então, eu tenho essa que fez em um ano, mas eu vejo que o básico não foi falado aqui. Não foi falado aqui em política de senha, não foi falado aqui em meio institucional. Nós temos telefone corporativo, que é tudo misturado, que a pessoa deixa dentro da gaveta, coloca no telefone dela, não tem uma regra, não tem nada. Então, hoje eu tenho a compreensão que o básico é por onde eu deixo frágil, é as vulnerabilidades. É isso aí. Eu, inclusive, sou responsável pela central de atendimento da faculdade, tem 15 cursos da área da saúde, é assim, aqui os setores que vão dando problema, eles dizem, não, fica 3 meses, eu acabo ficando, né? FIES, central de atendimento, mais LGPD, além da controladoria das 3 instituições. E eu vejo, assim, que em nenhum momento eles conseguiram, eles fizeram um treinamento online, né? Era uma coisa pronta, e eu que já reclamei, que eu falei o seguinte, nós vamos dividir por complexidades até de cargo, eu não vou passar esse treinamento para os auxiliares de serviços gerais, para o pessoal da limpeza, eles não vão compreender nada, eu só tenho que falar aquilo que eu consigo, entende, fazer com que tenha uma aderência, que a pessoa consiga compreender, levar para casa, para o vizinho, para a padaria, uma linguagem simples, e aí eu acho que esse onde eu já falo das bases legais, onde eu já falo de coisas das políticas, dos princípios, eu já vou falar com o Comitê de Privacidade, que eu acredito que ele tem o compromisso de ser um disseminador. Isso não aconteceu aqui, entende? Então, eu me vejo hoje assim, numa carreira meio solo, a gente tem um setor de LGPD aqui que tem uma advogada que não conhecia nada disso, que está estudando também junto comigo, mas eu vejo que o comitê que foi constituído há um ano atrás, que teve uma solenidade, com foto, com tudo, todos os documentos que a gente mandou e submeteu para essas pessoas analisarem e darem o retorno, darem as suas contribuições, eles não voltaram, não tem reunião, ninguém nunca pode, entende? Então, eu acho que esse trabalho de base de uma empresa de consultoria
é quando ela deixa plantado que as pessoas têm responsabilidade, que é uma coisa séria, que não dá para eu estar no comitê de privacidade e eu simplesmente dizer, não, hoje eu tenho muito trabalho, eu não posso. Tem que ser realmente compromisso da alta gerência, entende? Então, eu vivo isso que vocês estão falando aqui, com uma angústia muito grande, né, de ver uma instituição que é uma fundação com muita dificuldade de contratar uma empresa por quase 100 mil reais, pagando de 10 vezes, entende? Onde a gente tem a área da saúde, né? São clínicas, laboratórios, tem clínica de psicologia, clínica médica, clínica de fisioterapia, clínica de odontologia, tem a faculdade com 15 cursos com predominância, entende? Na área médica, na área de saúde, que é enfermagem, radiologia, odontologia, entende? Aí tem direito também, e temos um centro de ensino profissionalizante. Então, são 3 unidades, para mim, que trabalho aqui há 6 anos, com especificidades onde eu não poderia fazer uma adequação única, entende? Se eu não estou pensando, se eu vou fazer uma adequação pensando em processo, no dia a dia, em governança, em compliance, eu teria que fazer uma adequação para cada empresa, para a Fundação Esperança, que é a mantenedora, e para as 2 mantidas. Não foi feito isso. Todos os nossos documentos, eles são genéricos, eles dizem assim, a Fundação Esperança e mantidas. Só que ele não fala da especificidade. Eu não tenho no centro técnico FIES, mas eu tenho aqui no centro, na faculdade, eu tenho um setor de FIES, onde eu pego toda a informação, entende, principalmente da questão de renda, entende, a questão social. Nós temos aqui, como é filantropia, nós temos o certificado de SEBAS, então nós temos a obrigação de, a cada 10 alunos da faculdade, dar um gratuito. E no centro técnico, a cada 5 alunos, um gratuito. Então, é um processo com edital, onde eu visito a casa dessas pessoas, tem uma comissão que vê a vulnerabilidade, que vê a pobreza, que tem, entende? São dados sensíveis na clínica, nas clínicas e escolas, e foi colocado como legítimo interesse, entende? Então, me angustia muito, porque o que a gente está querendo mesmo agora, eu e a minha equipe, que é uma advogada e um estagiário, tem nos angustiado muito, porque eu fiz todo mundo estudar, que está todo mundo estudando, e a gente consegue ter a compreensão do que não foi feito da forma correta, mas a gente queria que acabasse esse terror, que eles entregassem, mas eu queria uma forma de criar, na entrega do trabalho, cláusulas de responsabilização, inclusive, que é isso que eu penso, que tem que ter em algum lugar, que se a empresa for multada por um trabalho de uma consultoria, de uma empresa que tem CNPJ, tudo, de um consultor, que foi mal feito, que ela levou a empresa a ser multada, que ele tivesse responsabilidade. Eu ainda não vi isso em canto nenhum. Entende? Então... Deixa eu te interromper aqui, perdão. Não, pode falar. A responsabilidade, normalmente, isso não é uma responsabilidade da ANPD. Embora ela tenha lá no conjunto de atividades dela, monitorar as empresas que fazem isso. A questão toda é que um contrato entre vocês e o prestador, no caso, essa empresa que está te dando consultoria, é que deveria prever algo desse sentido. Exatamente isso que eu ia falar. Mas eu acho que o Dr. Lucas vai, vai comentar isso também. Ele está com a mão levantada. Mas olha, só cortando aí, sabe o que acontece nesse contrato? Geralmente, os consultores, as empresas que dão consultoria, elas produzem esses contratos. Elas se protegem. Elas se protegem. Pessoas leigas no assunto. Quer dizer, a gente, quando recebeu essas empresas, elas estavam com tanta informação, trouxeram um contrato mencionando cada cláusula da lei, inclusive, fazendo uma ponte, vamos entregar isso, vamos entregar aquilo, mas ninguém entendia nada. Nada. Eu comecei do zero estudando pela curiosidade. Entende? Estou fazendo 2 cursos de pós-graduação, entende? Nessa área, um de privacidade, proteção de dados e privacidade, o outro é direito digital, LGPD e compliance. Muito bom. Entende? E aqui, essa advogada está fazendo também, o estagiário está fazendo vários cursos, eu digo para ele, vamos aproveitar todos os treinamentos que tem gratuito. Gente, a gente tem uma oferta muito grande, entende? De tudo quanto é lado, né? Você precisa entender um pouco de tudo. A outra coisa que falam muito nos treinamentos, que eu vejo as pessoas dizem assim, você trabalha com parceiros, né? Você não pode saber tudo.
No caso, eu entendo da área trabalhista, eu entendo de compliance, eu entendo de governança, eu já fui diretora de gestão de pessoas durante quase 30 anos. Mas aí, o que eu penso? Eu acho que quando você faz uma parceria, se eu não entender um pouco de segurança da informação, se eu entender um pouco de TI, entende? Se eu não entender um pouco de ISO, né, o trabalho que eu estou oferecendo vai ser um trabalho que é a minha cara. Se o outro não está fazendo a coisa certa, é uma responsabilidade minha também. Então, eu acho que mesmo que eu faça parcerias, eu tenho que entender, até para discutir com o meu parceiro, aquilo que a gente vai fazer para o cliente. Eu ainda estou numa situação de estar presa, né, porque eu sou empregada, eu cumpro aqui 8 horas, mais do que 8 horas, com tanta atividade que eu tenho. Mas é assim, eu estou me preparando para ter a liberdade de trabalhar como consultora, mas eu quero, por ter muita experiência na área de gestão, de negócio, em consultoria, em compliance, conformidade, eu quero estar atenta a essas coisas que ficam frágeis. Aí o pessoal diz, não, eu quero fazer uma parceria. Chama uma pessoa de TI, chama uma pessoa de segurança da informação, entende? E é como se fosse 3 empresas fazendo um trabalho sem estar unida. Parceria, para mim, teria que ter uma sinergia onde eu preciso compreender o trabalho que o meu parceiro vai fazer e eu preciso até concordar com as informações que eu tenho. Eu preciso ser convencida também. Perfeito a sua análise, perfeito. Lucas, por favor, Lucas. Bom dia a todos e todas. Bom Estão me dia. ouvindo bem? Sim, perfeito. O tema que a Vânia levantou é super interessante e eu vou exatamente na linha do que o Dante iniciou a comentar. Eu entendo que, de fato, talvez não seja papel da NPD fiscalizar a qualidade das empresas que estão prestando serviço de consultoria. Vou até procurar alguma coisa nesse sentido, porque eu nunca parei para pensar nessa possibilidade da NPD promover esse tipo de fiscalização. Por outro lado, eu entendo que existe, sim, responsabilidade sobre quem presta um serviço de adequação. Essa responsabilidade ela não vem da LGPD, a LGPD trata de responsabilidade sobre o tratamento de dados, enquanto que um projeto de adequação é uma prestação de serviço, né? É algo mais genérico. Entendo que essa responsabilidade ela deve ser buscada lá no Código Civil. Tem uma cláusula geral de responsabilidade no Código Civil, salvo engano, artigo 186 ou 187, e também deve ser analisado o contrato de prestação de serviço. Uma vez que a empresa se propôs a promover uma adequação para o contratado, né, para o contratante, eu entendo que está implícito no contrato que essa adequação tem que ser específica. Essa é a tônica dos projetos de Lei Geral de Proteção de Dados. A gente não pode simplesmente trazer documentos genéricos, aleatórios, sem conhecer o core business do cliente, sem conhecer os processos daquela empresa, etc. Entendo que isso é inerente à proteção de dados. Então, partindo desses comentários meus, acredito, e também não quero induzir a nenhum litígio, nem romper contrato, nada disso, mas acredito que pode ser discutido sim, talvez até discutido com a empresa para eles aperfeiçoarem, né, se o contrato ainda está vigente, para eles promoverem essa adequação de uma forma personalizada. Uma outra questão que o Dante havia comentado, né, sobre os profissionais que estão trazendo documentos, né, processos que não refletem a realidade. De fato, isso é um problema seríssimo. E eu acho que as empresas e o mercado deveria tomar essa premissa como um indicador do comprometimento e da qualidade do prestador de serviço que eles estão contratando. A partir do momento que um consultor de proteção de dados diz que vai trazer documentos, mas que não tem necessidade de refletir a realidade, eu entendo que ele deveria ser descartado, não poderia ser contratado, justamente porque ele não está amplamente comprometido com a proteção de dados e com o conceito de privacidade. Acho que essa é uma premissa básica que o mercado deveria adotar. Seria apenas esses comentários, bem pontuais. Muito bem colocado. Lucas, eu vejo o seguinte, o fato
do empresário ele fazer esse questionamento, eu acho que fica, em alguns aspectos, fica um pouco complicado, porque muitas vezes nem a própria consultoria, como a Vânia colocou, nem a própria consultoria ela tem essa noção do que realmente é LGPD, muito menos o empresário. Então, ele vai ser ludibriado na boa-fé, né? Como aconteceu até agora. Né? Porque já leva o contrato pronto, tá? O advogado da empresa também não conhece, ele vai lá ler, vê a lei e tal, e faz. Né? E a empresa, né, de nariz erguido, vai lá, faz, papapá, tá aqui os seus documentos e tal. A empresa acha que está fazendo um bom contrato, que está fazendo um bom negócio, né? Tá indo para o desastre. Então, realmente, é bastante complicado isso. O nosso tempo está acabando. Eu só gostaria de... a gente tinha uma vidraça, né? E nessa vidraça a gente mandou pedra. Né? Então, eu queria fazer como uma provocação para a nossa próxima reunião, pegar o que de cada um, né, as experiências do que deu certo, o que não deu, né, da gente construir um conceito nosso, né, construir alguma coisa que eu já falei aqui, o Morelli já falou, enfim, várias lives a gente vem falando do que seria uma melhor abordagem, enfim, a gente fala qual que é a melhor abordagem, tá? Qual a experiência da Vânia, qual a experiência do Morelli, qual a experiência da Bárbara, qual a minha experiência, o que deu certo, o que não deu, e a gente construir em bloco aqui, né? Alguns insights, algumas ideias, sugestões, para a gente melhorar como profissional, quando a gente melhorar a nossa abordagem. Tá? Eu acho que fica para a próxima reunião. O que vocês acham? Adorei a ideia. Excelente ideia, excelente ideia. Muito bom. Muito bom, porque o erro de alguém, né, a gente sabendo e você já não vai cometer, já vai ter aquele cuidado, né? Já vai ser um alerta. E os acertos a gente sempre copia. Aquilo que deu certo, né, é muito bom a gente ter a experiência de quem já fez e teve êxito. Muito provavelmente nessa tua ideia, Rosimbo, nós vamos ter aquilo que a gente tem discutido aqui, a conjunção de todas as opiniões, de todas as experiências, para chegar a um lugar comum que seja muito mais sensato do que se tem feito até agora em termos de tentar convencer a alta cúpula das empresas. É mostrar o fato, é mostrar as experiências, todas reunidas, experiências de vários profissionais, multidisciplinares, para que a gente consiga chegar num consenso e dizer, essa não é a bala de prata, mas é o caminho mais adequado para se conseguir alcançar aquilo que o empresariado precisa, que é a proteção, que é a segurança da informação. Exatamente. Concordo. Legal. Concordo. Muito boa, legal. Excelente ideia. Eu tenho a minha aprovação assim de imediato. Então, estejam todos presentes na próxima quinta-feira. Próxima quinta-feira vai ser dia 6 de outubro. 6 de outubro a gente faz tipo não é a força-tarefa, o grupo todo é uma força-tarefa, né? Mas como se fosse uma força-tarefa, vamos construir, né, qual seria o melhor caminho hoje, né, para nós como profissionais para fazer a melhor abordagem, né, a melhor processo de trabalho, tá? Junto porque aí já vai ficando logo já vai ficando logo a dica, né? Na hora que eu receber um contrato, que um consultor me trazer um contrato, eu vou estar atenta se tem essa cláusula de responsabilização. Já então, junto com essa reunião da semana que vem, e juntando com aquilo que nós estávamos conversando antes da gravação, Orozimbo, Dante e Morelli, nós já podíamos, então, marcar um evento sobre os desafios envolvendo a adequação à LGPD nas empresas. O que vocês acham? Uma excelente ideia. Podemos amadurecer isso, sim. Tem que ser na semana do dia 6, na próxima a gente já vê esse evento.
Viu, pessoal, que não estava antes da gravação, a gente estava falando sobre um evento do grupo, mas fora da quinta-feira, dos nossos dias que a gente tem de reunião normal. Um evento só, tá? Um evento só. E aí poderia se convidar pessoas externas, né? Que não são do nosso meio e tal. Isso mesmo. Ok, ok. Perfeito. Verdade. Dante, 9h58 fica ao seu critério. Podemos encerrar, então. Eu peço autorização de vocês para publicar esse vídeo, né? Conforme vocês sabem, a gente está fazendo uma publicação de todos os vídeos aos quais a gente participa, os quais a gente faz. Tem autorização de todos? Da minha parte, positivo. De acordo. Sim. Sim. Obrigado. Orozinho, você pode fazer o encerramento. Eu vou desligar a gravação. Ok. Então, pessoal, muito obrigado pela participação, pela presença de todos. Foi bastante enriquecedor. E a pauta para a semana que vem fica os processos da LGPD, qual a nossa visão, como que nós vamos construir a nossa pauta, né? Pegar extrair o que de bom aconteceu com cada um, quais as ideias, o que aconteceu, quais as ideias, insights, para a gente ser mais assertivo, para a gente ter mais sucesso nas nossas abordagens, nos nossos trabalhos. Então, pessoal, muito obrigado. Até a próxima quinta. Obrigada a todos. Até. Forte abraço, pessoal. Bom trabalho. Ótimo final de semana a todos. Valeu, pessoal. Já. Até mais. Tchau. Já tiraram a foto? Já. Tá bom. Então tá.